Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda, eu sou instrutora da Solidária e a aula de hoje vai ser sobre arranjo simples. Então, gente, vamos para a nossa aula de arranjo simples. O arranjo também está dentro da análise combinatória, só que vamos lembrar que a permutação, o N tinha que ser igual ao P, né? O universo de coisas que a gente tinha para trabalhar tinha que ser do mesmo tamanho dos conjuntos que a gente ia criar. Mas agora o n, que é o número total de elementos à disposição, ele é maior do que o número de elementos em cada conjunto que a gente vai formar. Então, vai ficar alguns elementos de fora dos nossos conjuntos. E também tem uma coisa muito importante sobre o arranjo, que a ordem dos elementos nesse conjunto, ela é importante, porque depois, eu tô falando isso porque na próxima aula a gente vai ver a combinação, que é um agrupamento também que o N é maior do que o P, só que a ordem dos elementos nesse grupo não muda o grupo, então, mas nesse caso muda. A gente tem que estar muito atento a isso. Aí, gente, nesse caso, a gente tem essa formulazinha aqui, que é diferente da fórmula da permutação. Mas a gente pode resolver os exercícios tanto com essa formulazinha, quanto pelo princípio fundamental da contagem também. Mas vamos fazer uns exercícios para eu explicar para vocês como a gente identifica tudo isso. Beleza, vamos ver esse exemplo 1, então. Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar com os dígitos 2, 3, 4, 5, 6 e 7? Beleza. O que esse negócio está pedindo para a gente? A gente tem que olhar primeiro que os algarismos eles têm que ser distintos, ou seja, eu não posso usar eles mais de uma vez. Então, a gente não vai fazer do jeito mais simples que é aquela segunda aula de análise combinatória, né? Que você poderia repetir os elementos. Então, não pode repetir os elementos. Aí, aqui, a gente vê que a gente tem, vai fazer números de 4 algarismos, ou seja, o nosso P é igual a 4. Só que a gente tem 6 algarismos, então vai ter alguns que vão ficar de fora. Porque se pedisse números de 6 algarismos, aí a gente fazia uma permutação. Mas só que como é 4 algarismos, alguns vão ter que ficar de fora. Então, esse caso não é de permutação, é de arranjo. Para ficar mais fácil de vocês entenderem o que é o N e o P, eu escrevi desse jeito aí. O N é o que nós temos à disposição e o P é para formar conjunto de quantos algarismos? Então, nós temos à disposição 6 dígitos para formar conjuntos de 4 algarismos. Beleza, mas como que a gente sabe também que é arranjo e não a combinação? Porque a gente vai ter ainda essa aula, mas a combinação é quando a ordem dos elementos não muda o grupo. Eles não vão falar para você, a ordem não muda ou a ordem muda o grupo. Você tem que ver da sua experiência de vida, da sua intuição, se vai mudar ou não. Por exemplo, nesse caso, os algarismos eles mudam o número, a ordem dos algarismos? Muda, porque é igual. Se eu quero números de 4 algarismos, né? 2.345 é um número. E 5.234 é outro número, não é? E eu usei os mesmos algarismos. Só que a ordem que eu coloquei eles faz uma diferença tamanha, né? Então, nesse caso vai ser arranjo, porque a ordem desses números importa. Aí vai ficar assim, arranjo de 6, 4 em 4, né? Que a gente anota assim, que tava o N, vírgula P, que a gente escreve assim. Então, aí vai ficar arranjo de 6, 4 e 4, é assim que fala, é igual a 6 fatorial sobre 6 menos 4 fatorial. É só substituir na formulazinha. E aí, a gente vai poder estender esse 6 fatorial aqui até o 2 fatorial, que aqui vai ficar 2 fatorial, né, embaixo, vai poder cortar em cima e embaixo, e aí a gente vai ter que a nossa resposta é 360 números distintos. Mas, para fazer um arranjo, eu também posso usar o princípio fundamental da contagem. O que é o princípio fundamental da contagem? É passar os tracinhos. Porque, tipo assim, igual, você vai escrever
vai fazer um número de 4 algarismos distintos, então tem 4 lugarzinhos para os números ficarem. Só que aí, como são algarismos distintos, eu não posso repetir, eu posso colocar aqui quantos números que eu tenho à minha disposição. Eu tenho 6 algarismos, né? Perdão. Eu tenho 6 algarismos à minha disposição para colocar nesse primeiro aqui. Então, eu vou colocar 6. Mas aí, quando eu escolher um aqui, eu vou ficar só com 5 algarismos para eu colocar no próximo. Aí eu vou escolher um outro para colocar aqui, aí eu vou ficar só com 4 algarismos para colocar no próximo. E por aí vai. Só que, ao contrário do caso da permutação, por exemplo, eu não vou chegar até o 1, porque eu vou ficar com números sobrando, né? Eu não vou usar todos. Aí, a gente fazendo essa multiplicação, a gente tem que o resultado é 360, que é igual ao resultado que a gente teve aqui fazendo na formulazinha. Óbvio, né, gente, que na matemática, a gente pode até fazer coisas de formas diferentes, mas sempre tem que chegar ao mesmo resultado. Beleza, gente, então vamos para o exemplo número 2. Em uma empresa, 15 funcionários se candidataram para as vagas de diretor e vice-diretor financeiro. Eles serão escolhidos através do voto individual dos membros do conselho da empresa. De quantas maneiras distintas essa escolha pode ser feita? Então, primeiro, as pessoas são todas diferentes, né? Não tem como a mesma pessoa ser diretor e vice-diretor. Você precisa de um diretor e de um vice. Então, as pessoas escolhidas vão ser diferentes. Beleza. Aí depois a gente olha que vão ser 15 funcionários que se candidataram. Ou seja, o nosso N aqui que nós temos à disposição são 15 pessoas. Mas o que a gente vai formar grupos de 2. Olha aqui, porque a gente só tem 2 vagas para serem ocupadas. Beleza, agora me diz, faz diferença a ordem que as pessoas vão ser escolhidas? Faz, porque, olha, faz muita diferença, igual, se eles escolherem o João e a Maria. Aí faz muita diferença o João ser diretor e a Maria ser vice-diretora, e a Maria ser diretora e o João ser vice-diretor. São hipóteses muito diferentes. Então, a gente vai ter que fazer o arranjo, porque a ordem dessas escolhas importa. Beleza. De quantas maneiras distintas essa escolha pode ser feita? A gente pode fazer tanto pela passagem de tracinho, que é muito mais fácil, né, gente? É muito mais intuitivo. E se você não gostar de decorar uma fórmula a menos precisa decorar, é só você passar o tracinho, que é o princípio fundamental da contagem. Então, para diretor, a gente tem quantas possibilidades de pessoa para ser? A gente tem 15 pessoas que podem ser diretor. Aí, escolhendo esse diretor, aí a gente passa a ter só 14 pessoas que podem ser vice-diretores. Então, aí tá aqui, 15 vezes 14. Mas também, a gente pode, se você preferir, você sentir mais firmeza, sabendo uma fórmula e tal, a gente pode fazer pela fórmula também. Que aí a gente vai ter arranjo de 15 2 a 2, aí a gente substitui na fórmulazinha aí, e aí depois a gente vai estender esse 15 aqui até o 13, porque aqui vai ficar 13 fatorial. A gente vai cortar 3 fatorial com 3 fatorial e vai ter arranjo 15 2 a 2 é igual a 210. Vocês podem perceber que nos dois casos acabou que quando a gente cortou o de cima e o de baixo, a gente achou exatamente a multiplicação que a gente achou no princípio fundamental da contagem, não é? É porque é assim mesmo. Então, provando aí para vocês que é mais ou menos a mesma coisa você fazer. Esse fatorial que a gente divide aqui embaixo seria o fatorial das pessoas restantes, né? E aí, a gente fica justamente com a multiplicação do número de vagas que a gente tem. Então, eu acho que é muito interessante fazer pelo princípio fundamental da contagem mesmo. Mas, se você tiver mais segurança, essa aqui é a fórmula que até nos deixa a gente fazer assim, que sempre a gente vai acabar dividindo por esse númerozinho aqui, que seria as outras casas, assim. E a gente sempre chega no mesmo resultado mesmo, tá, gente? Beleza. Essa foi a nossa aula. Eu espero ter ajudado vocês.
sempre trabalhem essa identificação. Sempre que vocês estiverem fazendo um exercício, não fala, eu vou fazer arranjo porque essa é a lista de arranjo. Não, tenta justificar pra você na sua cabeça por que aquilo é um arranjo, sabe? Fala assim, não, mas são elementos distintos, eu não posso usar eles mais de uma vez. Mas ao mesmo tempo eles não vão caber em todos os grupos e a ordem deles vai importar. Então por isso que eu tô fazendo um arranjo. Não eu tô na lista de arranjo, então eu vou fazer arranjo, entendeu? Pode chamar a gente na monitoria. Eu acho essa matéria mais difícil mesmo. Você tem que pegar o jeito, aí depois você engata, assim. Mas pela primeira vez é muito difícil de entender essas identificações do que fazer em cada questão. Mas é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês. Muito obrigada.